Meus caros amigos e amigas, vocês estão no canal Espiritismo Explicado, eu sou Lazarino Barbo. Antes de começar o nosso vídeo de hoje, eu vou te pedir que ajude o nosso canal a crescer, deixando aí o seu like. É muito importante o seu like para o nosso canal. Hoje vamos dar continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos. Vamos estudar duas questões: a forma como o espírito vê o corpo que ele acabou de deixar quando desencarna, e as demais questões que envolvem a vida como um todo em que o espírito acaba de deixar e como ele vai se lembrar, vai se relacionar com esta vida que ele acabou de deixar. Então vamos estudar hoje desde a pergunta 309 até a pergunta 319. E na pergunta 309, Allan Kardec perguntou aos espíritos: como considera o espírito o corpo que vem de separar-se? E os espíritos responderam: como veste imprestável que o embaraçava, sentindo-se feliz por estar livre dela. Na pergunta 309A, Allan Kardec perguntou: que sensação lhe causa o espetáculo do seu corpo em decomposição? E os espíritos responderam: quase sempre se conserva indiferente a isso, como uma coisa que em nada o interessa. É lógico que essas respostas estão relacionadas àqueles espíritos que já adquiriram alguma consciência espiritual e, portanto, são mais desapegados do corpo físico. Muitos dos espíritos não conseguem liberar-se rapidamente do corpo exatamente pelo apego. Eles se aprisionam o corpo pela sua vontade de permanecer junto ao corpo, não conseguindo deixá-lo para trás. O que é o caso também em que determinados tipos de morte, em que o espírito é surpreendido ou ele provoca esta morte, e aí ele tem dificuldade para poder desligar-se do corpo físico. O que é válido também para a pergunta 309A no que diz respeito ao tipo de sensação que causa o espetáculo do corpo em decomposição. Espíritos mais equilibrados não vão ficar próximo ao corpo assistindo a decomposição deste, porque em nada interessa para o espírito ficar ali observando decomposição de corpo físico. Normalmente, os espíritos, eles vão em frente, largam para trás. Não ficam ali de forma alguma próximo ao corpo, porque não tem nenhum sentido para eles isso. Já espíritos muito apegados ao mundo material, eles permanecem sim junto com o corpo, tentando voltar para o corpo, às vezes se perturbam, alguns até enlouquecem de tanto apego ao corpo. Na pergunta 310, Allan Kardec perguntou aos espíritos: ao cabo de algum tempo, reconhecerá o espírito os ossos ou outros objetos que lhe tenham pertencido? E os espíritos responderam: algumas vezes, dependendo do ponto de vista mais ou menos elevado, donde considere as coisas terrenas. Então é óbvio, tudo depende da elevação do espírito e do apego dele ao corpo físico. É interessante como a Igreja Católica, por exemplo, tem como relíquias ossos de homens que viveram aqui, de padres, que depois foram santificados. E estes ossos são guardados como relíquias, né? Tendo inclusive muitas pessoas a ideia de que esses ossos, essas chamadas relíquias, fazem milagres. Existem inclusive visitações a estes ossos. Para nós espíritas, logicamente que isso não tem o menor valor. E para o espírito mais evoluído também não tem nenhum valor os ossos que compuseram o nosso corpo ou qualquer outro objeto que tenhamos deixado aqui, até porque não podemos levar para o mundo espiritual. Nem os ossos que compuseram o nosso corpo e nem nenhum outro objeto que fez parte de nossa vida aqui. Na pergunta número 311, Allan Kardec perguntou aos espíritos: a veneração que se tenha pelos objetos materiais que pertenceram ao espírito lhe dá prazer e atrai a sua atenção para esses objetos? Aí já é o contrário, é a veneração que os outros fazem sobre objetos, ou mesmo sobre partes do corpo, mechas de cabelo, roupas, objetos
que ficam muitas vezes em museus, sendo visitados por muitas pessoas, ou como já dissemos anteriormente, onde a igreja tem esses objetos guardados como relíquias santas. E os espíritos responderam: é sempre grato ao espírito que se lembrem dele, e os objetos que lhe pertenceram trazem-no à memória dos que ele no mundo deixou. Mas o que atrai é o pensamento dessas pessoas e não aqueles objetos. Então é óbvio, nós não precisamos de objetos para poder nos aproximarmos das pessoas que nos amam ou que nós amamos. Os objetos podem até ser um chamariz para que a pessoa pegue aquilo ou veja aquilo e lembre de momentos vividos juntos. E isto traz sim um prazer muito grande pelas situações vividas, pelos sentimentos, pelas boas vivências e não pelo objeto em si. Já espíritos muito atrasados e apegados às coisas, muitas vezes tendem a ficar apegados àquele objeto, aos lugares, às casas, às fazendas, aos carros ou qualquer outra coisa que fez parte da sua vida. E pela condição de seu atraso espiritual, ele não consegue se libertar, mantém-se ali aprisionado, reivindicando inclusive uma propriedade daquilo como se aquilo ainda fosse deles. E para eles é um grande sofrimento quando os parentes, por exemplo, desfazem do patrimônio por eles acumulados. Quando há divisão de heranças, existem espíritos que se mantêm odiosamente apegados, inclusive tentando prejudicar aqueles parentes que estão ali distribuindo, dividindo as suas pretensas fortunas, né? Da qual eles agora não podem desfrutar, mas continuam apegados a estes objetos e a estas coisas. E na pergunta 312, Allan Kardec pergunta aos espíritos: e a lembrança dos sofrimentos porque passaram na última existência corporal, os espíritos a conservam? Ou seja, pessoas que sofreram muito, sofreram de diversas formas, por doenças, sofreram por uma convivência péssima, às vezes escravizados, às vezes torturados, às vezes passando por experiências humilhantes. E Allan Kardec pergunta se eles se lembram disso, né? E os espíritos responderam: frequentemente assim acontece, e essa lembrança lhes faz compreender melhor o valor da felicidade de que podem gozar como espíritos. Para muitas dessas pessoas que passam uma vida muito sofrida, libertar-se do corpo é uma bênção enorme. É como se abandonasse um fardo, muitas vezes pesado, doentio, em que a pessoa estava aprisionada àquele fardo. Então, para as pessoas boas, desapegadas, libertar-se deste corpo, desta vida, é uma bênção enorme. Mas isso só acontece quando a pessoa se torna uma pessoa do bem, mesmo através do sofrimento. É interessante como a vida exige que nós tenhamos a capacidade de, mesmo sofrendo, mesmo diante de situações muito difíceis, nós tenhamos ainda que ter amor pela vida. E agradecer pela oportunidade de conviver com um corpo ou com uma vida, ou mesmo com uma situação. Às vezes a pessoa tem um corpo saudável, mas vive numa situação tão triste, tão complexa, por diversas razões, que libertar-se dali é uma bênção. E quando ela se liberta, se conseguir não guardar maus pensamentos, maus sentimentos, rancores, mágoas e ódios daquela vida que está deixando, aí sim a vida é uma bênção. Mas se por outro lado sofreu demais durante a vida, e quanto mais sofria, pior ficava, porque transformou a existência num aprisionamento terrível, as situações altamente desagradáveis, com muito rancor, com muito ódio, com muita revolta. Então, normalmente elas não conseguem se desapegar daquele conteúdo vivido e permanecem ainda muito tempo vivendo a mesma vida de sofrimento. O corpo morre e a pessoa não se liberta da vida vivida porque não conseguiu valorizar o próprio sofrimento.
Na pergunta 313, Allan Kardec perguntou aos espíritos: o homem que neste mundo foi feliz deplora a felicidade que perdeu deixando a Terra? Uma pergunta muito interessante. Você que viveu uma vida muito feliz, ao deixar esta vida desencarnando, você deploraria a vida? Você sentiria muita falta? Você gostaria de voltar a ela? Isso é muito interessante, né? Mas os espíritos respondem: só os espíritos inferiores podem sentir saudades de gozos condizentes com uma natureza impura, qual a deles, gozos que lhes acarretam a expiação pelo sofrimento. Para os espíritos elevados, a felicidade eterna é 1000 vezes preferível aos prazeres efêmeros da terra. Então é isto, meus prezados irmãos. É lógico que nós também temos a condição de viver vidas muito boas aqui na Terra. Amamos pessoas e não queremos deixar para trás essas pessoas. É natural. E isto nem sempre é apego exagerado, é simplesmente amor. Queremos continuar vivendo junto com aquelas pessoas, desfrutando da vida, às vezes até difícil que tivemos ou que ainda temos com elas. Porém, é da lei, ao desencarnar, não olha para trás, nem para olhar as coisas boas e nem para olhar as coisas ruins. Porque quando a vida nos chamar, nós seguimos em frente. E o que existe no plano espiritual é muito mais saboroso, muito mais intenso do que qualquer coisa que possamos ter vivido aqui na Terra enquanto encarnados. E Allan Kardec faz aqui um comentário: exatamente como sucede ao homem que na idade da madureza nenhuma importância liga ao que tanto o deliciava na infância. É isto. Quando a vida vai passando, tanta coisa que tinha um valor enorme agora já não tem mais. Tanta coisa que gostávamos agora já não gostamos mais, né? Porque a vida vai amadurecendo a mente e nós vamos começando a gostar e a amar coisas que realmente têm significado. Assim são os espíritos. Alguns deixam com grande facilidade, outros ainda sofrem muito e alguns até tentam voltar. E na pergunta 314, Allan Kardec perguntou aos espíritos: aquele que deu começo a trabalhos de vulto com um fim útil e que os vê interrompidos pela morte, lamenta no outro mundo ter-os deixado para acabar? E os espíritos responderam: não, porque vê que outros estão destinados a concluí-los. Trata, ao contrário, de influenciar outros espíritos humanos para que os ultimem. Seu objetivo na Terra era o bem da humanidade. O mesmo objetivo continua a ter no mundo dos espíritos. Eu acredito que isso aqui está muito relacionado àqueles espíritos superiores, né, que vieram em grandes missões na Terra e têm que deixar aquilo que começaram para outros continuar, e ter esta consciência de que alguém vai continuar é um estado superior da mente. É uma pessoa desapegada que tem uma profunda confiança na vida. Eu vou deixar, mas outro vai pegar de onde eu parei e vai continuar. Mas existe uma grande angústia, sim, principalmente para os materialistas. Pessoas materialistas, ateias, que tiveram grandes contribuições para o progresso humano e deixaram coisas inacabadas. Eu acredito que ao chegar na extrema velhice, estas pessoas tinham tanta coisa para fazer ainda, mas o seu corpo já não aguentava mais. Fico pensando sobre Tesla, Einstein, né? Einstein ainda era espiritualista, Tesla eu não sei. Mas observe que existia uma grande angústia na mente desses homens ao pensar: minha vida está chegando ao fim e eu nem comecei ainda direito a fazer o que eu tinha que fazer, né? Mas aí quando chega no plano espiritual, aí sim adquire esta confiança. Porque ao ver a continuidade da vida, essas pessoas então dão um novo significado à própria existência, pensando: não, agora alguém vai continuar e isso me tranquiliza. E na pergunta 315, Allan Kardec perguntou aos espíritos: e o que deixou trabalhos de arte ou de literatura, conserva pelas suas obras o amor que eles tinham quando vivos?
E os espíritos responderam: de acordo com a sua elevação. Aprecias de outro ponto de vista e não é raro condene o que maior admiração lhe causava. Um livro inacabado, uma obra de arte inacabada, deixar para trás por não conseguir mais sustentar a vida. É interessante isto, mas aí tem aquela situação. Quando chega no plano espiritual, a realidade é outra. Até a forma de ver a vida muda. E se aquele livro que estava escrevendo trazia um grande malefício à humanidade? E se aquela obra de arte apenas representava algo efêmero que não tinha nenhum valor? Porque muda no plano espiritual. E lá, ao chegar, os espíritos começam a pensar que eles podem escrever outros livros melhores ainda. Que eles podem, inclusive, criar outras obras de arte ainda mais perfeitas do que aquela que tinham começado aqui e não terminaram. Assim é a vida, uma sucessão de interrupções e continuidades, até que nos libertemos completamente deste mundo de expiações e provas. E na pergunta 316, Allan Kardec perguntou aos espíritos: no além, o espírito se interessa pelos trabalhos que se executavam na Terra? Pelos trabalhos das artes e das ciências? Ou seja, chegando no mundo espiritual, nós ainda temos interesse pelos mesmos trabalhos que fazíamos aqui na Terra? Seja em função da arte, da ciência ou qualquer coisa que você executava aqui na Terra. Existem marceneiros, que são verdadeiros artistas. Existem pessoas que têm na sua profissão, seja ela qual for, a sua obra de arte. E eles então se interessam por isso, sentem muita falta disso. E os espíritos responderam: conforme a sua elevação ou a missão que possa ter que desempenhar. Muitas vezes o que vos parece magnífico, bem pouco é para certos espíritos que então o admiram como o sábio admira a obra de um estudante. Atentam apenas no que prove a elevação dos encarnados e seus progressos. Então é lógico, muitas coisas que nós fizemos aqui na Terra e fizemos por amor, nós levamos para o mundo espiritual uma profunda gratidão por ter realizado uma obra, por ter participado de alguma coisa que nos dava uma força espiritual muito grande, que nos dava a sustentação do nosso corpo, que nos dava direcionamento à vida. E inclusive tem um detalhe, aquela profissão, aquela coisa que você fez com muito amor aqui, que aprendeu muito com ela, numa próxima vida, se aquela experiência tiver que se repetir, você terá grande facilidade para poder ingressar de novo naquele mesmo trabalho, naquela mesma forma de agir. Já ao chegar no plano espiritual, aí sim temos à nossa disposição aquela possibilidade de fazermos o que acharmos melhor, desde que tenhamos conquistado um mínimo de liberdade para isso. E na pergunta 317, Allan Kardec perguntou aos espíritos: após a morte conservam os espíritos o amor pela pátria? Nacionalismo, bandeira, Isso tem valor para os espíritos? E os espíritos responderam: o princípio é sempre o mesmo. Para os espíritos elevados, a pátria é o universo. Na Terra, a pátria para eles está onde se ache o maior número das pessoas que lhes são simpáticas. É óbvio que precisamos analisar também a questão do fanatismo, Muitos extremistas, nacionalistas extremistas, ficam muito apegados a estas questões da pátria, do território, da fronteira, dos símbolos nacionais, por não entenderem que somos todos irmãos e somos todos, na verdade, cidadãos do universo. Nesta vida nascemos aqui, na outra podemos nascer no Oriente, e muitas vezes em outra vida podemos até nascer naquela nação, sob aquela condição que nós aqui execrávamos, em função do nosso exagerado patriotismo. E Allan Kardec faz aqui um comentário: as condições dos espíritos e as maneiras por que veem as coisas variam ao infinito, de conformidade com os graus de desenvolvimento moral e intelectual em que se achem. Geralmente, os espíritos de ordem elevada só por breve tempo se aproximam da Terra,
Tudo o que aí se faz é tão mesquinho em comparação com as grandezas do infinito, tão pueris são, aos olhos deles, as coisas a que os homens mais importância ligam, que quase nenhum atrativo lhes oferece o nosso mundo, a menos que para aí os leve o propósito de concorrerem para o progresso da humanidade. Os espíritos de ordem intermediária são os que mais frequentemente baixam a esse planeta, se bem considerem as coisas de um ponto de vista mais alto do que quando encarnados. Os espíritos vulgares, estes são os que aí mais se comprazem e constituem a massa da população invisível do globo terráqueo. Conservam quase que as mesmas ideias, os mesmos gostos e as mesmas inclinações que tinham quando revestidos do invólucro corporal. Metem-se em nossas reuniões, negócios, divertimentos, nos quais tomam parte mais ou menos ativa segundo seus caracteres. Não podendo satisfazer as suas paixões, gozam na companhia dos que a elas se entregam e os excitam a cultivá-las. Entre elas, no entanto, há muitos sérios que vêm e observam para se instruírem e aperfeiçoarem. Como é na Terra, é no plano espiritual. Aqui existe o fanatismo de tudo quanto é natureza. Pessoas fanáticas por futebol criam torcidas organizadas, muitas vezes muito violentas. E isso é uma forma de fanatismo. Existe o fanatismo pela política, existe o fanatismo pela religião. E é exatamente aí que mora o perigo. Porque essas pessoas desencarnam e se ajuntam no plano espiritual em função dos seus objetivos. E quando desencarnados, quando veio uma manifestação de encarnados, essas hordas de espíritos desencarnados, que têm as mesmas intenções, os mesmos ideais dos encarnados, se aproximam, se ajuntam ali e participam de absolutamente tudo que estes encarnados participam, inclusive estimulando, excitando as situações às vezes terríveis, né? De violência, de depredação, de destruição. Tudo isto faz parte da vida humana, seja encarnada ou encarnada. Tudo depende da condição de elevação espiritual de cada um. E na pergunta 318, Allan Kardec pergunta: as ideias dos espíritos se modificam quando na erraticidade? Lembrando, erraticidade é o período que o espírito passa no plano espiritual entre uma encarnação e outra. A erraticidade pode durar alguns dias quando o espírito logo reencarna, alguns dias depois. Mas a erraticidade pode durar séculos, quando o espírito demora séculos para reencarnar. Mas sempre a erraticidade está relacionada aos espíritos que ainda necessitam da reencarnação e estão exatamente entre uma encarnação e outra. E a pergunta é se eles mudam de ideia quando chegam lá no plano espiritual e estão na erraticidade. E os espíritos responderam: mudam muito. Sofrem grandes modificações à proporção que o espírito se desmaterializa. Pode este algumas vezes permanecer longo tempo imbuído das ideias que tinha na Terra, mas pouco a pouco a influência da matéria diminui e ele vê as coisas com maior clareza. É então que procura os meios de se tornar melhor. No plano espiritual é totalmente diferente daqui, né? Porque lá não tem as máscaras que tem esse mundo aqui. E aí o espírito se vê diante de sua própria realidade. Alguns permanecem muito tempo ainda como se estivessem encarnados, disputando coisas que disputavam na Terra, apegados a coisas, situações vividas na Terra, e não querem sair de perto delas. Querem continuar vivendo a vida que viveram. E nisto eles sofrem muito e muitas vezes fazem muitas pessoas sofrer também. Mas à medida que ele vai se desprendendo, se desapegando do mundo material, vai clareando a mente. Ele vai ficando com sua mente cada vez mais clara, mais limpa. E aí ele vai se libertando, vai se desapegando de tudo e segue o seu caminho na infinita jornada da evolução. É como ele está dizendo aqui, é então que procura os meios de se tornar melhor. E na pergunta 319... Allan Kardec pergunta: já tendo o espírito vivido a vida espírita antes da sua encarnação, como se explica o seu espanto ao reingressar no mundo dos espíritos?
A pergunta é muito simples. Nós já vivemos várias vidas e várias vezes retornamos para o mundo espiritual e vivemos uma vida no plano espiritual. Por que que os espíritos se sentem espantados quando eles chegam no plano espiritual, sendo que eles já viveram várias vidas no plano espiritual? E por que que ficam tão espantados, como se aquilo fosse uma grande novidade? E os espíritos responderam: isto só se dá no primeiro momento. É o efeito da perturbação que se segue ao despertar do espírito. É o que acontece com todos nós. Logo após a morte do corpo físico, passamos por uma perturbação. Esta perturbação não é algo ruim, não é que o espírito enlouquece. Neste caso, a perturbação que passa o espírito não é sinônimo de loucura. É simplesmente um estado de confusão, porque você deixa o cérebro aqui do corpo físico e reintegra-se no plano espiritual com o seu corpo espiritual, que é seu perispírito. E esse desligamento causa alguns instantes de confusão. Esta confusão, para alguns, é muito rápida, para outros é mais demorada, mas sempre termina logo após e o espírito então volta a lembrar-se no mundo espiritual. Ele volta a reconhecer pessoas. É muito comum, por exemplo, que o espírito recém-desencarnado encontre com alguém no plano espiritual, em que ele olha para aquela pessoa e sabe que conhece aquela pessoa que está dando assistência para ele. Ele até sente um sentimento de amor, de confiança por aquela pessoa, mas ele não se lembra dela. Porque esta pessoa, muitas vezes, foi um seu parente, um seu pai, mãe, em vidas passadas, e esta pessoa está ali para poder recebê-lo no plano espiritual. Ele sabe que o conhece, mas ele não se lembra de onde. Depois, com o passar dos dias, ele vai se lembrando e volta então todas as suas memórias. E ele continua, mais tarde ele se vai inteirando de sua condição à medida que ele volta à lembrança do passado e que a impressão da vida terrena se lhe apaga. Então tudo está relacionado a isso, né? A forma que vivemos, ao jeito que vivemos, ao tipo de existência que passamos aqui. É só isso, simples assim. Muito obrigado pela sua atenção. Se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu like. Muito obrigado por você estar aqui conosco.